Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida, pela sua rede Boa Nova de rádio, pela sua rede Mundo Maior de televisão. Eu gostaria de dizer uma coisa, fazer um pedido. Nós precisamos levar esta mensagem que levamos constantemente através das duas instituições, a rede de rádio e a rede de TV, para todos os ouvintes que se beneficiam, como você pode se beneficiar muitas vezes daquilo que você ouve aqui. Para isso, nós precisamos de aumentar a potência do sistema irradiante, consertar estúdios, fazer uma série de coisas. Precisamos que você nos auxilie. Ligue para 0800 12 18 38 para você ficar sabendo o que é o Clube Amigos da Boa Nova. E como é que você pode colaborar para nos ajudar a levarmos adiante esses nossos projetos. Nós estamos analisando o e-mail de um amigo nosso que diz que casado, mas infelizmente nunca foi feliz, e que ele buscou saber do que estava acontecendo e foi informado através de uma médium que existia um espírito obsessor que por desespero e dor esteve ou está junto dele e da esposa dele todos esses anos buscando vingança pelo mal que teria sofrido no passado e que teria sido causado pelos dois. E que ele já fez muitas tentativas para se separar da mulher, mas nessas tentativas foram frustradas por razões de ordem financeira, por problemas com as filhas, e diz que as filhas repetiram nas vidas afetivas a situação dele e da mãe. E nós havíamos dito que isso faz parte, muitas vezes, de um grupo, que é um grupo de espíritos que precisa fazer o mesmo aprendizado. Falamos que numa academia a gente vai para malhar e não vai para ficar deitado no sofá nem na rede, que obsessor a gente chama de personal trainer. Por quê? Porque o obsessor ele vem nos fazer um desafio. Um desafio, qual o desafio? De você amar o próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que você gostaria que se fizesse a você. O que é que você gostaria que se fizesse a você se você estivesse na ignorância? Que alguém te desse luz. Então você precisa dar luz para o obsessor. O que é que você gostaria que se fizesse a você se você estivesse errado? Que alguém te indicasse o caminho. Então você precisa indicar o caminho para o obsessor. Como é que você faz essa indicação desse caminho? Muitas vezes, quando se trata de obsessor, a indicação não é dizer, olha, o caminho é esse, viu? Você tem que fazer como Jesus Cristo. Ai, como é difícil, não é? Adão, não dá para você brincar de outra coisa? Fazer como Jesus Cristo. Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? Meu Deus, negar-se a si mesmo é você deixar de fazer aquilo que é o impulso e fazer aquilo que é o certo. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Qual é o caminho? Ama o teu semelhante como eu amei. Perdoa como eu perdoei. Pedi até perdão por aqueles que estavam me crucificando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ofereça o outro lado da face, eu fiz isso na casa de Caifás. Cuida do teu semelhante, passei a vida ajudando as pessoas. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Não exija que os outros sejam seus servidores. Seja você o servidor dos outros. Então, isso não é fácil. Quando se trata, muitas vezes, de você lidar com um obsessor. Por quê? Porque você tem que viver de uma maneira tal que, de repente, não é o seu discurso que vai modificar o outro. O outro precisa ficar envergonhado de ver o seu comportamento. Quando você começa a se comportar de maneira diferente, aí sim, ele vai olhando e de repente ele se envergonha e ele muda. Muitas vezes pede perdão pelo que fez. Aí vai descobrir o quê? Que tudo aquilo que existia no passado, como isso é comum às vezes nos trabalhos de desobsessão, enfrentamos espíritos obsessores, como esse que você está falando, e que vem dizendo eu quero vingança, quero isso, quero aquilo, porque ele fez isso comigo. Você não quer vingança, você quer amor. Eu quero que ele se dane. Não quer isto porque você o ama. Eu não o amo, nem a ele nem a ela. Ama sim. Eu tenho ódio. Você tem ódio porque eles não te amaram como você queria. É isso que nos faz rejeitar os nossos semelhantes. Eles não fizeram aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. Então nós os rejeitamos. De que forma? Projetando neles aquilo que é nosso. Então nós queremos, como crianças mimadas, que o mundo gire de acordo com as nossas expectativas, para satisfazer as nossas necessidades, para satisfazer as nossas expectativas mesmo.
Então, o que é que acontece? Acontece que nós temos que fazer esse trabalho de modificação, de transformação em nós. E para fazer esse trabalho de transformação em nós, nós temos que fazer aquilo que nas casas espíritas se chama de reforma íntima. E para fazer esta reforma íntima, nós temos que deixar de ser aquilo que nós somos para passar a ser aquilo que nós deveríamos ser. E aquilo que nós deveríamos ser é uma meta. E nessa meta nós não vamos atingi-la sozinhos. É em relação com as pessoas. Ninguém vive sozinho. Quando no paraíso Deus fez o Adão, né, olhou para o Adão e de repente diz: é bom que o homem não esteja só. Depois, com Kardec, os espíritos responderam a uma pergunta dele, quando ele escrevia sobre a lei de sociedade, disseram: é impossível imaginar o homem só. Nós temos que ter uma relação com os nossos semelhantes. E nessa relação com os nossos semelhantes, nós sofremos desafios. E nesses desafios nós crescemos. E crescemos tanto que um dia nós vamos voltar numa reencarnação, mas não para passarmos por isso, por aquilo, porque nós devemos, mas porque nós temos amor e queremos ajudar aqueles que estiveram no nosso lado, muitas vezes até querendo impedir o nosso desenvolvimento. E olha, meus queridos irmãos, e principalmente você, meu querido irmão, que tem esse problema com a sua esposa e da qual você não consegue se separar. Que bom que não consegue se separar, porque ninguém se separa de ninguém. Se você se separasse dela, depois você teria que voltar, talvez numa outra vida, mas não voltaria mais como marido e mulher, não tem problema, você poderia voltar como filho, como pai, como irmão, mas estaria junto. E talvez tivesse como irmão, como filho, como pai, exatamente o obsessor que está perto de vocês. Então só o amor é que vai libertar. Só o amor é que vai fazer com que você cresça numa dimensão tal que faça com que você se livre deste irmão. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Ele tem raiva de você. Mas além desse que tem raiva de você, tem aquele que te ama. Aquele que ama a sua esposa. Vocês afastam. Aí vem esse que tem raiva, vocês afastam. Aquele que tem raiva de você, da sua esposa. Aí vem outro que tem raiva de você, da sua esposa, das suas filhas, do seu sogro, da sua sogra, dos seus cunhados, dos seus genros. É um grupo. Aí você continua, só que aí você precisa já estar frequente no centro espírita, ser um trabalhador. Aí você vai enfrentar o quê? Você vai enfrentar um outro inimigo, um outro opositor. Alguém que vai ajudar você a malhar. Outro personal trainer de nível mais elevado. E esse personal trainer vai ser o inimigo do pessoal do grupo espírita. Até que um dia, se você for bacana, você vai estar enfrentando aqueles que se dizem inimigos do Cristo. É assim que nós fazemos o nosso desenvolvimento. Portanto, o que você tem que fazer? O Paulo de Tarso dizia: de tudo dai graças. Precisa dar graças a Deus de estar nessa situação. Você e sua mulher. Crescendo, tá? Nessa capacidade de enfrentar as oposições. Nessa capacidade de se opor aos obstáculos que são colocados no seu caminho para o seu desenvolvimento. Eu espero que você possa se fortalecer e fazer esse desenvolvimento que a vida está te propondo. Que Deus te abençoe. Vamos ver agora o próximo e-mail. A pessoa pergunta: qual a visão espírita sobre Lúcifer? É interessante, né? Olá, doutor Adão, é um prazer poder falar com o senhor. Gostaria de saber qual a explicação do Espiritismo sobre Lúcifer. É um homem que está perguntando. É interessante que nós estamos falando exatamente disso. Lúcifer é uma palavra que significa lux faero, ou seja, aquele que é o condutor da luz. Você não pode acreditar naquilo que a tradição religiosa diz, que Lúcifer era um anjo, ou senão um arcanjo caído, que se rebelou contra Deus. Pode imaginar que alguém que é santo de repente vira demônio? É um absurdo, né? Então, Lúcifer diz, é aquele que, o condutor da luz. Eu te disse agora há pouco, estava falando do obsessor como personal trainer, como aquele que te ajuda a malhar. Então, Lúcifer é representado como sendo as forças da matéria, é a matéria em você.
E essa matéria que existe em você e a qual você precisa controlar, precisa desenvolver a vontade é fazer a vontade de Deus. E esse Lúcifer é como se fosse a matéria te pedindo para você satisfazê-la. Quando você satisfaz, você deixa de fazer a vontade de Deus. Deixa de fazer a vontade de Deus, o que acontece? Você semeou, você tem que colher. Aí você vai sofrer se você não faz a vontade de Deus. Por quê? Você fez a vontade do condutor da luz. Como é que ele vai conduzir a luz se ele te levou para as trevas? Te leva para as trevas, nas trevas há sofrimento, você se redireciona e vai para a luz. Ou seja, vai terminar sempre na luz. Você só precisa decidir se quer fazer isso com sofrimento ou sem sofrimento. Até que você decide através de muito sofrimento mesmo, e aí você descobre assim, o sofrimento é só coisa material, não pega no espírito. Por isso que Jesus aguentou a cruz, por causa do desenvolvimento espiritual dele. Ele sabia que a coroa de espinhos, carregar a cruz, machucar os ombros, pregar os pés, pregar as mãos, levar aquela lancetada, morrer na cruz, aquilo não significava nada do ponto de vista espiritual. Tanto é que ele dizia o seguinte, né? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou para retomá-la quando me aprouver. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Senão fazendo aquilo que eu fiz e ensinei. Eu passei por aqui para ensinar o caminho. E o caminho é o da renúncia. É do crescimento pessoal. É da entrega. É do sacrifício, ou seja, do sacro ofício, da ação sagrada, de se dar pelo semelhante. Mas o que é que você dá em benefício do semelhante? Você dá o tempo, que não é seu, é da eternidade, é do Pai. E você dá, muitas vezes, um sacrifício físico. Mas esse sacrifício físico, o que é um corpo que não vai viver mais do que 100 anos? Se vive mais do que 100 anos, você vai ser objeto de notícia, do noticiário, como morreu aí uma pessoa que tinha 114. Notícia para todo mundo. Aqui no Brasil parece que tem uma que é a mais velha do mundo. Parece que tem 113 anos. Nossa! Não passa disso. E quando chega lá já não está valendo mais nada. O que adianta? É o espírito que conta. É o espírito que conta. Mas e as coisas materiais? A vida de um homem não consiste dos bens que ele possui, disse Jesus. Buscai para vós tesouros no céu, onde a traça não rói, ferrugem não consome e ladrão não rouba. Olha só, então a gente quer ter coisas. Eu quero ter uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, emprego maravilhoso, carro maravilhoso, coisas maravilhosas na minha vida. Não quero ter desafios. E aí o que eu vou fazer? Para ter isso tudo eu preciso de ter muito dinheiro, muitas posses. Aí veio o rico insensato na história que Jesus contou. Eu tenho esse barracão tão grande, está cheio de coisas. É como se fosse uma conta imensa no banco, né? Olha o barracão que estava lá. E tem essa safra tão grande agora, as minhas roças estão maravilhosas. E eu vou fazer a colheita e não tenho aonde colocar, de tanto que está cheio o barracão. Eu já sei, vou derrubar o barracão, faço um grandão, muito maior do que aquele que eu tenho. Tudo que eu tenho eu ponho no barracão novo. Aí vai sobrar espaço, eu faço a colheita e encho um barracão muito maior, e aí eu vou cantar assim: alegra-te, minha alma. Agora você pode dormir, comer, sonhar, desfrutar por muito tempo, porque olha quanta coisa você tem. E Jesus diz, encerrando a palavra, que uma voz do céu dirá: louco, esta noite chamarei a tua alma. E aquilo que você ajuntou, para quem será? Vai ficar aí. Então, use as coisas que você tem, use os talentos a benefício da espiritualidade e não da matéria. É isso que você está aprendendo a fazer com essa mulher que você tem, com as filhas que você tem, com esse irmão que está do seu lado, que nós chamamos de obsessor, eu chamo de personal trainer. Ou senão do Lúcifer. Estou falando para o outro lado. Agora, Lúcifer, Lux Faeiro, aquele que vem trazer a luz. Como é que traz a luz? Traz a luz pelo desafio que nos faz para que nós nos coloquemos numa situação tal que façamos uma oposição ao mundo. Essa oposição é feita ao mundo, que está aí, à carne em nós, aos nossos instintos,
as nossas imagens negativas, a maneira de ver aquilo que não é adequado no mundo, eu preciso de desenvolver a capacidade de, seguindo a vontade de Deus, ver só aquilo que importa. Então, Lúcifer é o condutor da luz. Vamos até agradecer, né? Agradecer Lúcifer? Olha, se você não precisasse dele, você não encarnaria. Quando você encarnou, você diz, deixa eu ir lá fazer um encontro com meu irmão. Ele vai me conduzir para a luz. Eu preciso ir para a matéria. Eu preciso ir para o mundo dele para poder ficar depois no mundo de Deus. Vamos ver o próximo e-mail, o que é que nos diz. O que posso fazer para continuar vivendo e ter fé? Olá, doutor Adão, preciso de ajuda e não sei para onde recorrer. Minha mãe faleceu dia 30 de novembro, após 17 dias internada no hospital. Ela teve um aneurisma rompido de grau mais elevado. Faziam 41 dias que minha avó, a mãe dela, tinha falecido. Mas elas não se davam bem, quase não tinham contato. Eu penso nela, na mamãe, o tempo todo. Não consigo ter fé. Sempre me senti perdida no mundo. E agora piorou. Não consigo me lembrar de fatos reais. E o tempo todo parece que estou em um sonho. Parece que alguém me jogou aqui. Não consigo entender nada. Não gravo as coisas da memória. E tudo o que acontece na minha vida fica embaçado na minha cabeça. Sinto vontade de morrer o tempo todo. Mas a única coisa que consigo acreditar um pouco é que se eu me matar, não conseguirei vê-la. Errei em alguns pontos com a minha mãe, mas ela sempre foi minha melhor amiga. Confiava em mim e estávamos sempre juntas. Era um amor tão grande, porém, quando me casei, comecei a me distanciar. No começo ligava todos os dias e ia até a casa dela no final de semana, mas com as coisas do dia a dia, me distanciei dela. Eu peço perdão para ela o tempo todo, mas não sei se ela me ajuda, se tudo isso é real. Se ela me escuta, né? Não sei se ela me escuta e se tudo isso é real. Não consigo acreditar em nada cegamente, mas preciso, pois não aguento mais me sentir vazia. Se tudo isso que o Espiritismo diz existe, queria saber como ela está. O que faço para ter fé? O que faço para viver? Me ajude, por favor. Olha, minha querida, quero dizer para você o seguinte, ela está bem. Não importa onde ela esteja, ela está bem. Sempre que nós morremos, nós vamos para o lugar com o qual nós temos sintonia. Mas e se ela estiver sofrendo? Se estiver sofrendo é para desenvolver consciência. Beleza, é para desenvolver consciência. Então é importante que você aceite o que está passando com ela e não fique pensando que ela está numa situação ruim. É muito bom nós pensarmos, os nossos queridos estão na melhor situação em que eles podem estar. E se eles estiverem perto de mim? Então compete a você ter o comportamento mais que adequado para que eles mudem estando perto de você. Agora, a outra coisa, eu queria que você lesse o capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, que é para você saber sobre a fé. Então você vai ver lá sobre a fé raciocinada. E você vai ver que vai terminar uma frase dizendo assim: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Você diz que quer ter fé, mas eu pergunto, você estuda? Agora, você está uma enterradora de talentos. Com certeza tem muita coisa que você pode fazer que não está fazendo. E se você fizer o que você tem que fazer, com certeza você vai melhorar e todos aqueles que estiverem à sua volta, vivos e mortos, também melhorarão. Aí você vai verificar que a vida começa a ter outro sentido para você. Principalmente se você começar a seguir alguns roteiros muito simples. De tudo dai graças, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo que você vai fazer, faça como se fosse para Deus. E você repita com você mesmo. É difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Vá em frente. Seja feliz. É para isso que você está aqui. Passe luz no seu coração e de todos os nossos irmãos. E até o próximo programa, se Deus quiser.